Olá, eu sou Andréia Santos e venho apresentar o programa de extensão Tecelendo. O Tecelendo surgiu no ano de 2008 a partir de uma proposta de contribuir com os processos de alfabetização de jovens adultos e idosos, entrelaçando trabalho, educação e cultura popular. Nós iniciamos com 3 turmas de alfabetização, depois fomos envolvidos pelos jovens da comunidade e aí começou também um trabalho com a juventude, onde eles desejavam continuar os seus estudos e queriam entrar na universidade pública. Diante disso e diante de tantas outras demandas, o Tecelendo foi aos poucos tecendo sua história e hoje nós estamos com um trabalho que envolve a formação de educadores na perspectiva da educação popular. Temos um trabalho com a alfabetização de jovens adultos e idosos, temos um trabalho com a agricultura familiar e economia solidária. E sim, a tecelagem segue, a gente segue tecendo muitos sonhos e muitas histórias novas. Bom, o Tecelendo enquanto solo sagrado para mim, né? Ou seja, o Tecelendo é um dos meus solos sagrados. E é nesse processo de constituição, de reconhecimento enquanto professora e também enquanto educadora popular. Tendo em vista que o Tecelendo tem como espinha dorsal, né, vamos dizer assim, a educação popular a partir da sua perspectiva da alfabetização, da formação de professores, é uma alfabetização que extrapola a aquisição da leitura e da escrita, porque essa alfabetização que vai dizer da nossa constituição enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto homens, enquanto trabalhadores e trabalhadoras que somos, né? Enquanto agentes que somos formados dentro de uma universidade pública. Então essa é a responsabilidade que foi me constituindo a partir dessa experiência que eu vivi no Tecelendo, né? Que eu comecei a viver no Tecelendo desde 2011, quando eu acesso enquanto bolsista, e hoje, depois de formada, né, pela universidade, por dentro do programa, eu sou professora e sou educadora popular dentro dessa perspectiva, inclusive agregando um outro elemento, que é o elemento ou uma dimensão, que é a dimensão da economia solidária. Então, pensar a economia solidária, pensar a educação popular, é pensar uma outra forma de organização da nossa vida social, é pensar um outro jeito de constituir a educação a partir de uma perspectiva da nossa realidade e, sobretudo, uma perspectiva de transformação, né? Não de mudanças, não de alteração ou alterações, mas, sobretudo, de transformação radical da nossa sociedade. Então, é uma perspectiva que eu fui aprendendo e hoje carrego em qualquer exercício do meu trabalho, da minha profissão, em qualquer espaço que eu esteja, seja ele um espaço formal ou um espaço não formal de educação. Eu sou Ricardo Andrade, professor do Centro de Formação de Professores do curso de Filosofia. Eu acompanho o projeto Tecelendo desde 2013. Participei do GEP, da formação de novos ingressos na universidade, participei de vários projetos culturais e tenho a grata satisfação de trilhar com a companheira Andréia muitos caminhos da extensão aqui na universidade. O Tecelendo tem uma importância fundamental para a comunidade. Participa
dos conselhos, participa da vida social, cultural, não apenas aqui do núcleo urbano da cidade, mas muito no núcleo rural da cidade. Eu acho que é o projeto de extensão da universidade que tem mais penetração na zona rural da cidade. São várias atividades ligadas à tecelagem, ligadas à costura, ligadas à cultura de um modo geral. Aqui nós organizamos peça, fizemos leituras de romances, de textos ensaísticos, enfim. Eu tenho a maior alegria de ser parceiro do Tecelendo já há mais de 10 anos. Meu nome é Lucilene, sou graduada em Pedagogia e hoje estou como educadora popular aqui no Tecelendo. Adentrei ao Tecelendo em 2022, né, a partir da disciplina de Educação Popular, mas anterior a isto, eu fiz a disciplina de Prática Reflexiva em EJA, no qual foi no período da pandemia, no ano de 2021, e como nós não poderíamos ir para as escolas realizar o estágio, tivemos a oportunidade de alfabetizar os nossos familiares, que eram as pessoas que estavam mais próximas a nós. E aí, este trabalho ele foi desenvolvido a partir das 40 horas de Angicos, no qual nós fomos, né, sentamos com os nossos familiares e no momento em que estávamos conversando com eles, iam anotando as palavras-chave no qual a gente desenvolveu o nosso estágio, as nossas atividades. Neste período de estágio, tive a oportunidade de alfabetizar a minha tia. Ela não teve acesso à educação, teve esse direito negado e hoje ela não pode, né, retornar à escola devido a limitações de saúde. Foi um período no qual ela se sentiu bem e feliz por estar tendo essa oportunidade, né, de dentro de sua casa. Participava assiduamente das atividades e eu sempre fui fazendo acompanhamento com ela, né, ajudando nas atividades. E ela se emociona, né, em falar de educação, porque ela diz que o desejo dela é aprender a ler e escrever, e ela sabe malmente escrever o nome dela. Hoje estou aqui como educadora popular voluntária aqui no Tecelendo, né, participando da alfabetização de jovens e adultos. Eu fui alfabetizadora no período de 2021 e me via realizada nos sonhos das pessoas. E o objetivo do Tecelendo, né, do projeto de alfabetização, era mais que alfabetizar, era tornar essas pessoas protagonistas das suas próprias histórias. Então, assim, quando eles começavam a compartilhar suas histórias, suas vivências, né, no momento de formação, a gente via que de alguma forma resgatava aquilo que estava adormecido lá atrás, aquilo que eles não puderam vivenciar lá atrás. Então, eu não tenho nem palavras para expressar, né, o meu sentimento enquanto formadora, porque assim era de fato gratificante, porque eu me via realizada, né, vendo a minha mãe, vendo outras pessoas, né, contando a história, e eu acabei me arrepiando aqui. Mas né, foram histórias, Dona Nívia, teve pessoas, outras, né, a própria minha mãe, que assim, são pessoas, seu Mário, que ele veio aqui e ele amou o espaço, mas assim, em função da correria dele, ele acabou não podendo participar, né, do projeto, mas a gente via o brilho dessas pessoas em dizer assim, não, vocês têm a oportunidade de aprender algo a mais, né? Vocês têm um mundo pela frente, é só se permitir. E é esse sentimento que eu tenho, de gratidão e poder, de alguma forma, fazer parte desse projeto foi muito bom. Que uma dessas mulheres que chegaram aqui foi um desafio maior porque, além das dores passadas, ela ainda
tinha muito sofrimento em relação ao convívio social ainda nos dias de hoje, né? Entrar no mercado para ela era uma dificuldade, desenhava o nome porque não sabia reconhecer as letras, e a gente, nesse momento que percebeu que ela não conseguia ler, ela não conseguia identificar letras, ela não conseguia identificar números, ela tinha muita dificuldade, a gente se viu no momento de perguntar como é que a gente vai alfabetizar essa pessoa, sabe? E aí a gente pede orientação para a André, que foi quem nos trouxe para cá, e ela acende uma luz dentro da gente e diz assim: olha, você só vai conseguir alfabetizar ela a partir do momento que você levar isso para o contexto dela de uma forma que ela se toque, que ela fique tocada com isso, que isso grave no cognitivo dela. Você tem que trabalhar todas as coisas do cognitivo dela: o toque, o pensar, o refletir, o sentir, né? O sentir o cheiro. E aí a Pro Andrea deu a possibilidade da gente trabalhar com a massa de modelar, ou com barro, ou com algo que ela pudesse manipular. E a gente não podia esperar, né? E a gente olhou para uma farinha, para uma água, molhou e deu a ela para manusear. E aí ela começou a fazer ali as letrinhas e a gente foi explicando a ela cada uma delas. E depois disso a gente viu que realmente ela tinha aprendido o que era um alfabeto. Ela não sabia antes. Então ela conseguia distinguir as letras, ela conseguia distinguir os números, e a partir disso a gente começou a alfabetizar. E a pessoa que chegou aqui escrevendo o nome dela, o apelido, na verdade, e dizia que era o nome, saiu daqui escrevendo o nome dela, dos filhos, sabendo ler, escrevendo, né, e se permitindo viver no mundo social. Eu conheci o Tesselendo através da minha filha, que ela tinha amizade com essa menina da faculdade. E aí ela começou me chamando para eu vir, porque eu não tinha, minha leitura era muito pouca. A pena eu lia muito pouco mesmo. E aí ela começou fazendo, mandando eu vir, e aí depois um dia eu disse, eu vou. E depois que eu vim para aqui, gostei das meninas, as meninas tudo boa, as meninas tudo atenciosa. E aí pegava meu pé, embora, você tem que a paz de aprender. Eu gaguejava e as meninas, não, é assim mesmo, é errando que a gente aprende. E aí eu comecei vindo e no final do caso eu fiquei sendo casadona da casa, mãe da casa, né? Eu sou uma das alunas que, quando fundou o Tesselendo aqui em Amargosa, a gente começou lá na casa do Duca fazendo flores, flores de papel, a gente tecia, a gente lia, a gente fazia tapete, fazia chale, fazia cachecol, fazia bolsa, fazia saída de praia, era muita coisa bonita. Coxas, então nós fizemos muito, e entrei nesse Tesselendo sem saber de nada e acabei praticamente saí alfabetizada, né? Porque a gente tecia e lia ao mesmo tempo. Então, pra gente era uma diversão. Ali a gente cozinhava, ali a gente brincava, ali a gente trabalhava. E o Tesselendo foi uma coisa muito importante para mim. E eu tenho muito que agradecer o Tesselendo e a Andrea, que é uma filhona, né? E as meninas no meu tempo, não sei agora porque eu não estou fazendo parte nesse momento, mas eu acho que não mudou muita coisa não. A Luana que eu encontrei representa as meninas de antes. Eu só tenho a agradecer que esse Tesselendo recebe todos nós de braços abertos. Fui muito aplaudida aqui e muito bem acolhida. O meu contato, meu encontro com o Tesselendo aconteceu em 2009 na Universidade Estadual de Feira de Santana, em um evento que foi a Semana de Educação de Jovens e Adultos, segunda Semana de Educação de Jovens e Adultos. À época, eu trabalhava na educação básica, na educação de jovens e adultos, e me encantei pelo título de uma das oficinas, que foi Alfabetização a partir da tecelagem.
Na época, na educação básica, eu já fazia um trabalho articulando a pintura com a alfabetização de jovens e adultos. E me encantei com essa temática e foi aí que eu conheci o Tesselendo, né? A professora Andréia, com os educadores populares aqui da universidade, fizeram uma oficina lindíssima, fazendo a articulação da alfabetização com a tecelagem. E eu fiquei encantada. Anos depois, eu cheguei aqui na universidade, enquanto professora, e fui acolhida pelo Tesselendo. Eu não posso esquecer disso, porque foi o Tesselendo que me acolheu, foi o Tesselendo que procurou, junto comigo, um espaço para que eu pudesse me alocar aqui em Amargosa. E a partir de então, 2015, que eu faço parte do Tesselendo, que eu vivo a educação popular e a alfabetização a partir do Tesselendo. E foi também no Tesselendo, foi nesses encontros do Tesselendo, com outras professoras, com educadores populares, que nasceu o Núcleo Carolina Maria de Jesus. Um núcleo que articula diversas instituições, movimentos sociais, sociedade civil organizada, estudantes da graduação, da pós-graduação e diversas instituições de ensino superior. É um núcleo que faz uma articulação grande, pensando aí em 3 dimensões, em 3 linhas amplas de pesquisa, né, que é a educação popular, a agroecologia e a alfabetização da classe trabalhadora. São esses 3 os pilares, né, que sustentam aí o Núcleo Carolina Maria de Jesus, que tem uma articulação linda, linda, com muitos pesquisadores que são comprometidos, militantes da causa da alfabetização. E nós temos, assim, um orgulho muito grande de a gente estar aqui sediando esse núcleo que é tão potente e que traz aí a contribuição de tantos pesquisadores e pesquisadoras e movimentos sociais que estão aí abarcando, abraçando a causa da alfabetização, da educação popular e da agroecologia. Com o Tesselendo e o Núcleo Carolina Maria de Jesus, que é o núcleo de pesquisa que na época fazia parte. Nesse período, nós desenvolvemos algumas ações junto à comunidade, junto às pessoas que participavam, né, do programa de extensão Tesselendo, com alguns estudantes da graduação do curso de licenciatura em pedagogia, e também realizamos algumas atividades como cursos, né, ministrei cursos, fiz cursos também de tecelagem junto ao programa, e também algumas atividades voltadas para a área da academia, a exemplo de resumo expandido para apresentação em eventos e artigo científico para publicação em revista. Tá certo. Coisa nesse dia que eu não tô nem lembrando o que foi. Tu lembra, Leide? Se tu lembra, fala aí por mim. Não se recorda não que eu apresentei meu trabalho? Ah, tu representou assim.
Apresentou uma esteira com o nome de várias coisas que tu conhecia, que nós plantava, o nome das coisas, viu? Teve bastante coisa, agora eu já não estou mais... E Mirleide, ela estudou sobre o que vocês faziam, estudou sobre a sua vida, lembra? Lembro. Porque quando ela ficava grandinha, eu dizia, eu vou para a roça, bora trabalhar. Eu levava elas para a roça. Eu ensinava a plantar batata, ensinava a plantar manaíba, plantar feijão, amendoim, de tudo eu ensinei, todo mundo aprendeu. Porque se era o meu, era o saber que eu tinha, era aquele. Então, desse saber eu passei para eles. Eu não vou dizer que eu nunca tive estudo, né? Então, meu estudo era assim, amanhecer o dia, escovar os dentes, viu? Quando tinha pasta, quando não tinha era sabão, viu? E aí, meu avô, vamos para a roça? Bora todo mundo para a roça, bora. Naquilo eu me casei, passei a ter minha família, o mesmo jeito eu botei eles. Eu não sei se eu fui uma mãe boa ou uma mãe péssima, né? Mas o que eu tive para dar a eles foi isso que eu achei. Meu estudo foi esse. Agora, em plantação e no colher, ninguém me ensina, não. Olha, para mim foi uma experiência muito importante no meu processo profissional, quanto ser humano também. Eu chego no Tecelendo a partir do estágio, né? Eu conheço o Tecelendo a partir do estágio. Faço estágio na feira, que é a Prosas do Campo, onde também é vinculada ao Tecelendo. Lá a gente tem, né, essa associação onde os expositores eles dialogam entre si, onde eles têm a questão da economia solidária. Ele tem esse processo de um ajudar o outro e é incumbido nesse viver, onde essa vivência do que é ser humano é transmitida ali na prática. E dá pra gente perceber isso a partir dessa forma que se constrói a feira Prosas do Campo. Então eu chego no Tecelendo a partir desse estágio, a gente fica lá e eu me apaixono, né? Porque eu encontro dentro da cidade de Amargosa, no jardim principal da cidade de Amargosa, uma feira de agricultores de um coletivo que está ali fazendo uma prática que foi a minha vivência durante a vida toda. Eu da feira, mas era mais nesse sentido, né? O que me inquietava, na verdade, era saber como é que uma pessoa que não teve educação institucional, né, numa escola física, aprendeu a como plantar, como colher, a identificar a fase que era melhor ser plantada ou não, como ela sabia se uma criança estava perto de nascer ou não, que foi o caso da minha avó, que era parteira. Então, tudo isso me inquietava. Tanto é que, num dado momento, nesse mesmo estágio que eu faço com ela, onde eu alfabetizo ela, eu faço um poema, que o meu poema ele se intitula As Mestras do Saber. E aí eu trago a minha bisavó e a minha mãe e a minha avó como essas mestras do saber, no sentido de quê? De que tudo aquilo que eles vivenciaram de ancestralidade, de vivência, de agroecologia, de cultura, de vida, era em prol da sua própria existência, que eles tinham como um predomínio a terra, como até hoje eles cuidam, eles plantam. Eles têm esse privilégio de estar onde estamos hoje, que é morar na zona rural, né? Então, para mim foi muito importante falar delas nesse sentido. Então, a universidade chega para mim como uma porta, né? Uma porta que se abre, no sentido de que ela me possibilita a permear alguns caminhos aqui. Porque para mim, estar dentro da universidade era tudo. E eu pretendo voltar por isso, porque eu acho que é importante eu seguir dentro desse processo. Eu digo, mãe, hoje, às vezes eu digo assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo trabalhando? Porque eu acho que eu ganharia bem mais estudando. Aí, às vezes, não dá, né? Porque não nós... vai dar, minha filha. Tenha fé em Deus que um dia dá. Enquanto mulher, enquanto mãe, trabalho, então, assim, somos seres humanos. Então, assim, o dia é curto, vai chegar à noite, dá conta de filho, dá conta de marido, dá conta de trabalho. Então, às vezes fica complicado se debruçar novamente no estudo. Mas eu vejo a universidade como tudo, como importante, e a educação é o que nos salva mesmo, e é o que nos transforma, e é o que me transformou. E é por isso que eu estou aqui e vou continuar assim.
até onde eu estiver e pretendo, quanto professora, fazer com que eu toque também crianças, adolescentes, que o fator da educação é sim transformador. Desde quando eu, enquanto educadora, plante essa sementinha lá. Estudar depois de ver. Depois que eu criei todos seis filhos, que eu eduquei todo mundo, aí depois eu me vi assim sozinha, eu disse, rapaz, agora acho que é tempo de aproveitar para mim, né? Eu vou estudar. Queridos convidados, escutem com atenção. Vou lhes contar uma história que surgiu com pretensão de um projeto bonito que tem por mote alfabetização. Umas pessoas animadas para o povo alfabetizar criam logo um programa de educação popular. Fez história na UFRB, deixa que eu vou te contar. O Tesselendo nasceu e foi juntando muita gente, homem, menino, mulher, de 2008 até o presente. Tem uma história bonita de articulação que é latente. São 16 anos de luta, nem dá para contar nos dedos o número de educadores formados nesse tracejo ensinaram no tear a ler, escrever e contar ao povo do lugarejo. Além de alfabetizar, montaram muitos projetos de cultura, agricultura. Eu não sei bem ao certo, mas o povo se animou e no jardim montou mais que um alfabeto. Tem feira agroecológica, projeto com a juventude, tem curso de apicultura, tem arte assim, aos montes. Celeiro de cultura, se não for, eu mudo de nome. Tem estudante, professor e doutor que faz corte e costura. Tem agricultor que aprendeu a ler com bravura as letras do alfabeto e a escrever bem ao certo sua vida na agricultura. Nos despedimos aqui com muita satisfação. Deixamos um recado que é quase uma canção, que é aprender a ler e escrever só se for com coração. Que a educação popular seja mote daqui para frente, que a vida na cidade seja um pouco diferente, que aprendamos com o campo a respeitar nossa gente. Que aprender, tecer e ler seja nosso compromisso, que ensinar a esse povo se configure como ofício. Esse é o educador popular que um dia eu acredito. Findamos a nossa prosa nesse território bonito, na Bahia de Todos os Santos e também de um povo aguerrido, que luta todos os dias, mas vive com alegria de por aqui ter nascido.